Você já parou para pensar no que fica por dizer entre duas pessoas? O que não é falado muitas vezes ecoa mais forte que as palavras. No reencontro, a leveza do chá contrasta com o peso do passado. O que um dia foi amor, agora é um labirinto de sentimentos não ditos. Ambos percebem que o tempo mudou as circunstâncias, mas as emoções ainda permanecem. O olhar de um para o outro carrega perguntas não resolvidas. É um momento de confrontação silenciosa. O que ainda precisa ser dito, o que foi deixado para trás e poderia ter sido resolvido. Enquanto a conversa flui superficialmente, a tensão subjacente é palpável. O que define o valor de um relacionamento, a confiança, o respeito, refletir sobre o que se passou é necessário. Em algum momento, esses silêncios se tornaram normais. Que padrões emocionais você tem repetido? A conversa flui vagarosamente, como um rio tranquilo. Os dois trocam palavras simples, criando uma ilusão de leveza que esconde verdades mais profundas. Ela menciona a temperatura do dia, um detalhe que parece insignificante, mas que serve como um escudo emocional para se proteger da profundidade dos sentimentos. Ele acena de forma condescendente, um gesto que denota um certo distanciamento. Os silêncios entre eles começam a ter voz própria. A simpatia disfarça um abismo. O assunto da colheita é abordado, mas ambos sentem que a verdadeira colheita, a emocional, permanece fora de alcance. Ela menciona a filha, um sorriso fugaz brota, mas logo se transforma em uma sombra. O que deveria ser leve torna-se um peso. Ele observa essa transição, mas não diz nada. O silêncio grita sobre a complexidade da vida que preferem ignorar, mas que não pode ser esquecida. As palavras continuam a fluir, mas começam a parecer um eco. O que realmente existe por trás dessas interações superficiais? Eles trocam risadas breves, tentando preencher os vazios que existem. Mas a verdade é que ninguém discute o que realmente pesa. Cada piada é uma cortina que cobre a vulnerabilidade. Qual é o preço desse controle sobre as emoções que não se manifestam? O olhar dele se perde na distância. Ele pensa, será que algum dia conseguirão falar sobre o que realmente sente um pelo outro? Uma nova onda de silêncio surge e a atmosfera parece densa. As expectativas não ditas se acumulam antes do próximo trem. Em meio a tudo isso, a pergunta paira no ar: até que ponto estamos dispostos a nos abrir para além das nossas defesas emocionais? Enquanto a conversa flui, percebo um silêncio profundo. Estamos fisicamente próximos, mas emocionalmente distantes. Ela menciona sobre os novos caminhos que tomou. A voz dela carrega um peso que não consigo ignorar. Sinto um impulso de responder, mas as palavras me escapam. Estou hesitante, talvez temeroso do que isso pode causar. Ela fala sobre as conquistas, mas eu vejo suas inseguranças transparecendo. É um paradoxo esse momento. Enquanto isso, minha filha brinca mais adiante, inocente ao que se desenrola entre nós. A presença dela é um lembrete do que construímos juntos, mas também das fissuras que deixamos passar. A conversa se torna mais pessoal. Pergunto-me até que ponto estamos prontos para tocar em feridas antigas. Ela hesita, mas logo fala sobre uma escolha que fez, uma decisão que a levou a um caminho diferente. Sinto uma pressão no peito. É tudo tão complexo e, por um momento, desejo que as coisas fossem mais simples. Nosso desejo de evitar a dor é tão forte que frequentemente aceitamos menos do que realmente merecemos. Ela me observa atentamente. Quais serão suas percepções sobre mim neste momento de honestidade compartilhada? A pergunta que não sai da minha cabeça: será que estamos refletindo o que realmente somos? Sinto que estamos jogando um jogo de espelhos, onde nossas inseguranças se destacam na presença um do outro.
Ela fala sobre amor e medo, e percebo como esses dois sentimentos muitas vezes andam de mãos dadas. Interrompo a conversa, perguntando se estamos dispostos a quebrar esses ciclos autodestrutivos. Ela respira fundo, indicando que a pergunta atingiu. Um momento de clareza em meio à confusão. É curioso como o reconhecimento pode ser libertador, mas também aterrador. A vulnerabilidade está à espreita. Eu me questiono se a dor de confrontar a própria verdade é maior do que a dor de permanecer na zona de conforto. Ela menciona uma escolha que fez que a levou a sentir-se mais forte, mas também isolada. Pergunto a mim mesmo, será que ela percebe como essa força pode gerar distância? Nessa troca, cada um de nós relembra que por trás da força existe fragilidade que frequentemente negamos. Nos perguntamos em silêncio se é essa força que nos tornou impossíveis um para o outro. A conversa gradualmente nos leva a uma reflexão o que realmente estamos buscando quando nos conectamos. É verdade que só podemos oferecer ao outro o que temos dentro de nós. O que temos a compartilhar. Ele respira fundo, como se quisesse encontrar as palavras certas. As memórias surgem difíceis de ignorar. O que realmente nos impediu de ser honestos. Enquanto fala, os olhos dele buscam a verdade nas expressões dela. Ali a vulnerabilidade é palpável, porque os silêncios foram mais confortáveis que o diálogo. Ela se lembra de momentos de alegria, mas também das sombras que pairaram entre eles. O que me levou a aceitar menos do que merecia. Os dois se entreolham, como se compreendessem que cada palavra não dita guarda um pedaço de dor. Porque deixamos o medo nos calar, ela hesita antes de falar, a incerteza no ar. Quais eram suas verdadeiras necessidades? Será que soube dizer ou será que não sabia? Ele sacode a cabeça, a frustração aparece. O que me impede de me abrir é o apego, a carência. Estou preso a padrões antigos. Ela se solta um pouco, percebendo a conexão. Se eu me permitir, talvez isso ajude. Porque demoramos tanto para enxergar isso, os pensamentos deles se cruzam, existe um eco de aceitação mútua. O que nós realmente queremos um do outro e de nós mesmos. Conforme o diálogo se aprofunda, ele percebe que essa é a primeira vez em muito tempo que se sente à vontade para se expor. O que me faz hesitar tanto, ela se pergunta se a intensidade desse momento pode ser um catalisador. O que eu tenho aceitado que deveria ter confrontado antes. A conversa se torna um espaço seguro. O que isso revela sobre mim? Estou pronto para me olhar de verdade e enfrentar os padrões. O silêncio que se segue carrega um novo peso. E o que vai acontecer agora? Cada escolha será reflexo do que decidimos sentir. Eles se encaram, a hesitação é palpável. As palavras que vivem no silêncio agora parecem mais pesadas do que nunca. Um deles finalmente quebra o silêncio que realmente queremos um do outro. A pergunta paira no ar, desafiadora. Enquanto refletimos, as memórias sobre o que aceitamos e o que toleramos começam a surgir, desnudando velhas feridas. A complexidade dos sentimentos emerge, revelando o medo de perder e o apego que ambos sentem, uma dança de emoções. Eles respiram fundo, cientes de que precisam escolher entre seguir em frente ou revisitar o que foi deixado para trás. Antes de se despedirem, um último olhar: o que você tem aceitado que não deveria. A reflexão ecoa.